O que é essa questão do porpoising? Na verdade, porpoising é simplesmente uma palavra que é exatamente a mesma palavra utilizada para um animal muito parecido com os golfinhos, da mesma família dos golfinhos. E por que isso é tão importante? Na verdade, a questão é que a forma como esse animal se movimenta na água é exatamente a mesma forma com que os carros de Fórmula 1 tem trabalhado com essas novas configurações aerodinâmicas. O porpoising é basicamente um animal que se movimenta com um movimento de ondulação, né? É bem parecido com um golfinho, na verdade. E o carro de Fórmula 1 tem andado basicamente dessa forma. Por conta do novo efeito solo, ele tem sim muita aderência e acaba que com o aumento da pressão aerodinâmica, principalmente no final das retas, essa pressão ali em cima do carro, na verdade, melhor dizendo, no assoalho, acaba aumentando cada vez mais. Até que chega um ponto que o assoalho está tão próximo do solo que ou ele estola, ou seja, não acaba carregando pressão aerodinâmica mais, ou então o que acontece é basicamente que ele encosta no chão e o ar não passa mais por baixo do carro. Consequentemente, acontece uma perda de pressão aerodinâmica exatamente nesse momento, o que faz com que o carro acabe aumentando a sua altura. E dessa forma, aumentando a altura, o ar passa a passar novamente ali embaixo do carro e, consequentemente, acaba puxando mais uma vez o carro para baixo. E assim acontece mais outras vezes no decorrer de uma volta, principalmente nas retas de uma forma geral. Tá aí uma imagem do carro da Mercedes saindo da curva, na verdade, e a gente percebe mesmo que é um carro diferente, né, dos anos anteriores, e a grande diferença, na verdade, a gente não consegue perceber, como eu já havia falado. O assoalho dos carros é preparado para maior pressão aerodinâmica, criando um efeito solo, e que gera justamente esse grande problema que é esse porpoising, que aqui no Brasil a gente tem chamado de quicadas, né? Um efeito de quicadas do carro de uma forma geral. Isso é um grande problema. Claro que eu vou falar mais sobre isso no decorrer dessa live que eu estou fazendo esse vídeo e no decorrer também desse corte de live. Mas antes eu queria lembrar você, ou que está na live, ou que está me assistindo aqui depois no corte, no resumo dessa live, para deixar o seu like nesse vídeo. Não esquece, já deixa o like aqui embaixo, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e chama mais pessoas para conhecer o meu conteúdo. Então não esquece, deixa o like aqui embaixo, porque é completamente gratuito. A grande questão, na verdade, desse porpoising e o grande prejuízo é que, na verdade, as equipes têm uma opção interessante. Se elas aumentarem a altura do carro, acaba que o porpoising fica mais difícil de acontecer. Essas quicadas têm a tendência de diminuírem de uma forma geral, justamente pelo fato que eu falei aqui, né? Elas acontecem principalmente quando o assoalho fica muito próximo do solo. Então, como o aumento da altura iria possibilitar que os carros não ficassem tão próximos assim do solo no final das retas, isso também ajudaria muito a combater esse efeito aí nos carros de 2022. Mas o grande problema mesmo é que, aumentando a altura dos carros, nós sabemos que diminui a estabilidade deles também. Isso independente da pista. Ou seja, você acaba solucionando um problema que seria os porpoising e acaba criando outro problema, que é justamente carros mais lentos, principalmente nas curvas. E a Mercedes, inclusive, é um carro que tem sofrido com essa questão de porpoising. Na verdade, não é à toa que nos próprios treinos ali de pré-temporada, ela utilizou de artifícios no seu assoalho para não permitir que esse efeito acontecesse. Tá aí uma imagem que eu consegui lá no motorsport.com que mostra algumas setinhas aí apontando para o carro da Mercedes. E aí você deve estar se perguntando, o que essas setinhas, na verdade, significam aí no carro da Mercedes? Elas apontam justamente para uma questão ali de que a Mercedes utilizou algumas hastes de fixação no carro. Essas hastes são muito importantes para manter o assoalho no lugar correto aí no decorrer de uma volta. Justamente essas hastes conseguem segurar o assoalho da forma correta.
e não permitem que esse assoalho especificamente acabe sofrendo algum tipo de alteração no final dessas retas especificamente. E justamente com essa característica, a Mercedes conseguiu pelo menos combater parte desse efeito de porpoising e não permitir justamente que a equipe tivesse que alterar a altura do seu carro. Mas fica bem óbvio através dessa imagem que a Mercedes utilizou sim de um paliativo. Essas hastezinhas, com toda certeza, são sim um paliativo da equipe alemã para conseguir combater esse efeito lá na pré-temporada em Barcelona. Mas com toda certeza, nos próximos GPs e até mesmo na pré-temporada do Bahrein, ela deve utilizar de outros artifícios para combater esse efeito especificamente. Eu vou até puxar aqui, esse aqui é o roteiro que eu estou utilizando, né, para gravar o vídeo. Mas a grande questão é a seguinte, segundo alguns pilotos dentro da equipe alemã e até mesmo o próprio chefe de equipe Toto Wolff, o carro que vai ser apresentado lá na pré-temporada do Bahrein é bem diferente do carro que foi apresentado na pré-temporada em Barcelona. Mas qual que é a grande diferença? Na verdade, aparentemente é justamente em questão desses pequenos detalhes, tanto com relação ao porpoising, quanto com relação a outros detalhes do carro, que podem fazer com que o carro seja praticamente novo, um W13 entre aspas novo. Claro que as características principais vão se manter exatamente as mesmas, mas pode ser um carro bem diferente. E em 2019, inclusive, a Mercedes fez exatamente essa situação. Ela começou os treinos de pré-temporada com um carro bem mais simples. Tá aí na tela para vocês. Esse é o W10 da Mercedes de 2019. E justamente na pré-temporada ela apresentou esse modelo bem mais simples do que o modelo que foi utilizado durante o decorrer do ano de 2019. Esse modelo mais utilizado, na verdade, foi bem mais veloz e era mais complexo, mais agressivo de uma forma geral, e um carro praticamente novo, segundo a maioria dos comentaristas da Fórmula 1. Ou seja, essa questão de trazer um carro mais novo para o primeiro GP ou para os últimos treinos ali de pré-temporada não é novidade para a equipe Mercedes. É muito provável, inclusive, não é à toa que o próprio Toto Wolff falou sobre isso, que a Mercedes traga assim inovações incríveis para essa próxima pré-temporada da Fórmula 1 lá no Bahrein e que venham com toda certeza a diminuir esse problema de quicadas ali no meio da reta que praticamente todas as equipes têm sofrido. Mas ainda assim a equipe alemã tem falado muito sobre a questão de outros times dentro da Fórmula 1, principalmente a Ferrari e a McLaren. Na verdade, segundo o próprio Lewis Hamilton, a Ferrari tem sim tido um ritmo diferenciado nessa pré-temporada em Barcelona. A grande questão é que ela vem sim com inovações incríveis e um carro que praticamente todos os pilotos e todas as equipes têm falado muito bem de uma forma geral. Um carro revolucionário de uma forma geral e que vem inclusive com inovação no seu bico. O bico dele é separado da área de segurança do carro. Consequentemente, isso gera grande vantagem, já que permite uma adaptabilidade bem maior da Ferrari, sem que ela tenha que fazer os testes de segurança mais uma vez. E isso preocupa muito a Mercedes, já que ela andou muito bem nos treinos de pré-temporada de uma forma geral. E até mesmo o próprio Lewis Hamilton chegou a falar sobre a Ferrari, uma equipe que tem sim sido muito veloz, e o próprio Hamilton chegou a dizer que ela aparentemente tem sim estado ali meses de vantagem com a equipe Mercedes e com as outras equipes do grid. Isso tudo sem contar também com o novo motor da Ferrari, que tem sido muito falado também por muitas pessoas no paddock da Fórmula 1 de uma forma geral. O próprio Toto Wolff já falou que o motor da Ferrari é o motor mais forte do grid da Fórmula 1. Tá aí as saídas de ar, né, do motor da Ferrari, como vocês podem ver. E realmente me parece que é um motor diferenciado para esse ano. É um motor que tem andado muito bem mesmo nessa pré-temporada e tem mostrado que vem talvez até mesmo para brigar por vitórias na Fórmula 1 em 2022. Mas é claro que enquanto Toto Wolff diz
que o motor da Ferrari é diferenciado e poderia sim bater outras equipes dentro da Fórmula 1, Helmut Marko fala algo contrário, na verdade. Helmut Marko, na verdade, chegou a dizer que ele acredita que a Ferrari só andou com menos combustível. Isso significa que a Ferrari talvez estivesse mais leve do que as outras equipes da Fórmula 1 e, consequentemente, estaria andando mais veloz justamente por conta disso. Mas, de qualquer forma, independente de estar mais leve ou mais pesada, a Ferrari conseguiu fazer voltas muito velozes lá no circuito de Barcelona. E isso sem contar que foi uma das equipes que mais fez voltas em toda a pré-temporada, mostrando justamente que ela tem a oportunidade de demonstrar uma confiabilidade incrível nesse ano de 2022. Situação essa que talvez ela não demonstrasse há muito tempo na Fórmula 1 de uma forma geral. Agora, a McLaren também demonstrou ter um carro muito veloz nesse ano especificamente. Um carro que fez melhores voltas diversas vezes e que também mostrou, sim, que é um carro muito confiável. Fez muitas voltas e foi muito veloz também. E não apenas Lewis Hamilton falou da Ferrari e Toto Wolff também, mas o próprio George Russell também falou sobre a equipe McLaren, que vem com uma potência incrível também e que também vem fazendo tempos muito velozes nessa pré-temporada da Fórmula 1. Pelo menos fez tempos muito velozes na pré-temporada ali de Barcelona. Aparentemente pode ser sim que ela venha para ser um diferencial nesse ano de 2022 também. Pelo menos isso segundo o próprio George Russell, que demonstrou mesmo que a McLaren vem muito forte. Mas tem uma questão importante a ser falada também. A Ferrari, apesar de ter sido falada como uma equipe muito avançada com relação à Mercedes, o Hamilton disse, que ela está aí meses à frente em desenvolvimento quando comparada com a equipe alemã. O próprio Mattia Binotto, que é o chefe da equipe Ferrari, chegou a dizer que na verdade isso tudo não passa de falácia e ele acredita que a Mercedes sim está alguns meses à frente em questão de desenvolvimento, ou seja, tentou driblar ali algum tipo de acusação de um carro muito veloz. Já a McLaren também teve Lando Norris dando uma entrevista sobre essa situação, principalmente a questão de ter feito os tempos mais velozes ali da pré-temporada até um certo momento. E ele disse que não é muito bom fazer os tempos mais rápidos, tanto no primeiro dia quanto no segundo. Na verdade, isso faz com que a equipe seja superestimada de uma forma geral. E ele disse que isso não é bom de forma alguma, até porque ele acredita que a McLaren não é equipe de topo de grid nesse ano de 2022. Mas é claro que não dá para confiar nas entrevistas de uma forma geral, sejam elas dadas da equipe Mercedes com Toto Wolff, Lewis Hamilton e George Russell, quanto também as entrevistas dadas ali pela equipe Ferrari e McLaren, já que esse é o grande momento das equipes estarem blefando cada vez mais e não querendo falar mesmo como o campeonato tem andado, como elas têm reagido com relação às inovações aí nos carros de 2022. Ou seja, tá na hora mesmo delas blefarem um pouquinho mais nesse ano. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. O que você pensa sobre isso tudo? Você acredita mesmo que a McLaren ou Ferrari podem bater a Mercedes e Red Bull nesse ano de 2022? Você acha que talvez a Mercedes traga algum tipo de surpresa, uma carta na manga aí para esse início de campeonato, mas na pré-temporada do Bahrein, com um carro praticamente novo, vamos dizer assim? O que você pensa sobre isso tudo? Se você estiver na live, comenta aqui no chat e nos comentários. E se você estiver assistindo o corte desse vídeo, assistindo esse vídeo de uma forma geral, também não esquece de comentar aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião. Eu acredito, na verdade, que a Mercedes vem com tudo nesse ano. Ela deve trazer algumas inovações importantes nessa pré-temporada do Bahrein, ela deve ser diferenciada de uma forma geral e deve demonstrar que vem para ficar. Mas se fosse para eu colocar a mão no fogo por alguma equipe de uma forma geral, eu colocaria a minha mão pela equipe Ferrari com toda certeza, sem nenhum tipo de sombra de dúvida.
principalmente pelo fato de que a Ferrari tem sim um carro incrível e que quem realmente é muito especialista, quem conhece do assunto, Fórmula 1 sabe que ela tá com um carro bacana e que ela deve mesmo tá blefando de uma forma geral. E principalmente a questão do seu motor, que com toda certeza vem para ser um dos melhores do grid da Fórmula 1 nesse ano. Então eu colocaria sim minha mão no fogo pela Ferrari e diria também que a Mercedes vem com um carro 1000 vezes mais agressivo, 1000 vezes mais forte para esse ano de 2022 em comparação com o carro utilizado na pré-temporada em Barcelona. Mas claro que eu não sou o dono da razão, como eu já disse, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Se você gostou desse vídeo, curtiu a live até aqui, também não esquece de já se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. Não esqueça, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo e claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!